Olá, quinto ano! Vamos dar início para a nossa apostila de Geografia. Nós vamos estudar cidades, formas e funções. Então, neste capítulo, nós vamos estudar como surgiram as cidades brasileiras, a diferença entre cidades espontâneas e planejadas e suas funções. Vamos acompanhar este trecho do livro Cidades Brasileiras do Passado ao Presente. O povoamento do Brasil começou logo após a descoberta com os acampamentos que os portugueses ergueram no litoral, nos lugares onde encontraram madeira de boa qualidade para comercializar na Europa. 30 anos depois, vários povoados pontilharam o litoral ao redor das plantações de cana-de-açúcar. Outros nasceram distantes da costa, em área de mineração, de criação de gado, burros e cavalos, ao redor do pouco dos viajantes e junto de portos, fortes e margens de rios. Com o passar do tempo, graças ao trabalho de indígenas, negros e portugueses, esses povoados se transformaram em vilas. Muitas vilas ficaram paradas no tempo. Outras se tornaram cidades, médias, depois grandes e finalmente metrópoles, que exercem influência sobre vasta área e participam da economia mundial. Então, nós temos aqui umas questões para resolver. Onde surgiram os primeiros povoados do Brasil? Onde surgiram, né? Então, eles surgiram no litoral brasileiro. E qual era o objetivo que os portugueses deles erguerem os acampamentos nesse local? Então, o objetivo era extrair a madeira. Lembra aqui no texto que falou que era extrair a madeira para comercializarem na Europa. Então, aqui eles encontraram madeira de boa qualidade. Então, esse era o objetivo de eles se instalarem perto do litoral brasileiro. Com lápis de cor de sua preferência, destaque no texto as atividades que contribuíram para o surgimento das cidades. Então, outras cidades, elas surgiram por causa da mineração, da plantação de cana-de-açúcar, da criação de gados, burros, cavalos, ao redor do pouco dos viajantes e junto de portos, né? Fortes e nas margens de rios, né? Então, eles contribuíram, que era a plantação de açúcar, contribuiu a criação de animais, a mineração. Então, isso contribuíram para o crescimento das cidades. Com o passar do tempo histórico, muitos povoados brasileiros se tornaram vilas e as vilas se transformaram-se em cidades, né? Então, primeiro era povoados, passando para vilas, e as vilas formam as cidades, né? Em sua opinião, todas as cidades brasileiras surgiram de forma espontânea? Não, porque nós temos cidades planejadas, né? Então, nós já vamos ver algumas cidades que foram planejadas. Cidades brasileiras. Atualmente, o Brasil conta com 5.570 municípios. Então, o nosso Brasil, ele tem 5.570 municípios. Algumas cidades que compõem esses municípios surgiram de forma natural ou espontânea. Outras, porém, foram planejadas. A maioria das cidades brasileiras foi se desenvolvendo naturalmente.
a partir da aglomeração de pequenos povoados que cresceram à margens dos rios, ao redor de uma igreja, de um forte, de um porto e de um centro comercial ou de uma hospedaria para os viajantes, né? Então, sempre que começavam a formar uma nova cidade, eles procuravam um ponto, né? Um ponto para eles começarem o pequeno povoado. Geralmente era perto nas margens de rios, né? Porque tinham água e alimento. Com o passar do tempo histórico, esses povoados transformaram-se em vilas e as vilas em cidades. Um exemplo é a cidade de São Vicente, que está localizada no litoral de São Paulo. Então, observe a imagem, né, da cidade de São Vicente, como ela foi localizada perto do litoral de São Paulo. Já as cidades planejadas foram construídas com base em projetos que visam a melhoria da organização do espaço urbano, destinado a áreas específicas para a construção de residências, indústrias, estabelecimentos comerciais, parques, escolas, postos de saúde, saneamento básico e vias de circulação para conectar toda a cidade, pretendendo assim garantir qualidade de vida à população. Então, observem aqui a imagem de cidades planejadas. Aqui nós temos a cidade de Maringá, que foi planejada. Temos a cidade de Palmas, que é uma das mais novas cidades planejadas, né, do Brasil, foi Palmas, em 2018. Aracaju, capital de Sergipe, ela foi fundada em 1837, mas todas as suas ruas das cidades foram projetadas geometricamente, como um tabuleiro de xadrez, para desembocar no rio Sergipe, né? Então, porque facilitava o comércio. Então, você sabia que Salvador, a capital da Bahia, foi a primeira cidade planejada do Brasil? Sobre esse assunto, vamos ler um trecho do livro Cidades Brasileiras do Passado ao Presente. Então, observem aqui que em 1550, na Baía de Todos os Santos, onde crescia a Vila do Pereira, foi construída, a mando do rei de Portugal, a primeira cidade brasileira, Salvador. A finalidade era trazer muita gente para habitar a imensidão de terras do Brasil. Para planejar a cidade, o rei contratou engenheiros. A pequena vila começaram a chegar navios, trazendo empreiteiros para dirigir a construção de edifícios públicos, pontes, igrejas, conventos e mercados. E traziam com eles ferreiros, pintores e encanadores. Então, Bahia, ela recebeu a primeira cidade projetada, ainda a mando do rei de Portugal. Então, Salvador foi a primeira cidade projetada. Outra cidade projetada ou planejada é Brasília. Brasília, capital do Brasil, é o símbolo da arquitetura modernista do país. A cidade foi construída com base nos projetos dos arquitetos urbanistas Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e do paisagista Roberto Burle Marx, contratados pelo governo federal em 1957 para desenhar a cidade. O projeto, chamado de Plano Piloto, definiu quadras e superquadras residenciais, além de espaço denominados entrequadras para atividades comerciais de lazer, escolas e templos religiosos. Há também setores com funções específicas, como esportivo e o comercial. Na área central da cidade, localizam-se os prédios da administração federal, como a esplanada dos ministérios.
Então, a capital de um país é a cidade onde está localizada a sede do governo federal. Observem aqui o projeto de Brasília. Ela tem o formato de um avião, tem as asas, né? E aqui era o projeto. Hoje, Brasília, né? Vista aérea, uma fotografia aérea de 2018. Agora, vocês vão ter uma tarefa que vão fazer. Imaginem se você agora, sendo um arquiteto urbanista, contratado para planejar e desenhar uma cidade em uma planície litorânea. A nova cidade deve ter ruas largas, quarteirões com áreas destinadas à residência, ao comércio e aos serviços. Precisa ter praças e um porto para escoamento de produtos. Então, vamos lá? Mãos à obra. Então, vocês vão lá no material de apoio. Aqui está o nosso material de apoio. Aqui nós temos o litoral. Vocês vão planejar. Vocês são os arquitetos, os futuros arquitetos, os nossos arquitetos do futuro. Vão construir uma cidade planejada com quadras, ruas separadas, quarteirões separados para bairros comerciais, bairros residenciais e bairros industriais, sabendo que todos vão desembocar, todas as ruas vão desembocar no mar. Boa tarefinha, beijos e até a nossa próxima aula.